Bom. Boa noite, pessoal. Meu nome é Vinícius, eu sou evangelizador, estou evangelizador do Centro Espírita Eurípides Barçanufo da cidade de Rio Preto. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Leandro, para quem não conhece, e eu estou presidente do Centro Eurípides Barçanufo. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Maria Regina, eu também sou trabalhadora da casa e também estou como membro da diretoria. Primeiro, para a gente começar esse nosso papo, a gente vai agradecer em nome do Centro Espírita Eurípides Barçanufo. Para quem não conhece, novamente, a gente vai falar, que fica na rua Olavo Guimarães Correia, número 458, em São José do Rio Preto, no Jardim Urano. E nesse sábado a gente fez a entrega da cesta básica arrecadada online. Para quem não conhece também, a gente tem o trabalho da campanha Alta de Souza, que tem data de início de 1990. Então já fazem aí, faz as contas, 30 anos já, para 30 anos de campanha Alta de Souza, que a gente sai nas ruas batendo palma e arrecadando alimento para montar a cesta básica no fim do mês. E esse mês a gente arrecadou online, devido ao coronavírus, não pode fazer a arrecadação física, né, pessoal. E pela nossa surpresa, a gente arrecadou muito alimento, muito. A gente vai colocar um vídeo depois só para mostrar o que foi arrecadado pela essa doação das pessoas. Então a gente agradece muito. Tem muitas famílias que já estavam cadastradas, receberam essas doações e outras que apareceram no dia, que a gente percebendo a necessidade daquelas criaturas, também conseguiu entregar a cesta básica a mais do que a gente tinha previsto. Muito obrigado a todos. Bom, é isso, pessoal. Também gostaria de agradecer, como o Leandro falou, foi sensacional, foi fantástico. Muito obrigado para você que colaborou, que ajudou a gente. E você que não colaborou, caso você queira, por favor, entre em contato com algum membro da casa ou deixe aqui nos comentários que a gente entre em contato com você, beleza? Pode ser qualquer coisa que você queira doar, que faça parte da cesta básica, ou seja, arroz, feijão, macarrão, ou de repente uma manteiga, se você quiser doar não tem problema, a gente redireciona, um sabonete também. Se você tiver roupa usada que você queira doar também, a gente repassa para as famílias, beleza? Ó, no estudo de hoje, continuando no Evangelho segundo o Espiritismo, nós iremos ao capítulo 5. Então caso você tenha o Evangelho aí na sua casa, eu vou pedir para você pausar esse vídeo e ir lá e pegar o Evangelho para você acompanhar com a gente, que fica mais legal. Mas, se você não tiver o Evangelho, não tem problema nenhum, porque nós vamos fazer a leitura junto com você. Belezinha? Então, ó, no capítulo 5, que é intitulado como Bem-aventurados aflitos, nós vamos ao item 4, que abre causas atuais das aflições. Belezinha, pessoal? Um lembrete que talvez a nossa leitura seja um pouco diferente da leitura do seu evangelho. Isso porque cada tradução tem a sua peculiaridade. Cada tradutor que traduziu o evangelho do francês para o português traduziu de uma maneira sutilmente diferente. Mas a mensagem no fundo é a mesma. Capiche? Então agora, sem mais delongas, eu passo a palavra para o nosso querido presidente Leandro. Então, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. No item 1, Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 4, 6 e 10. O item 2, bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque rireis. Lucas, capítulo 6, versículo 20 e 21. Mas ai de vós ricos, porque tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós os que agora rides, porque gemereis e chorareis. Lucas capítulo 6,
versículo 24 e 25. Justiça das aflições. Item 3. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra só podem realizar-se na vida futura. Sem a certeza do porvir, essas máximas seriam um contrassenso, ou mais ainda, seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. Disse que é para haver mais mérito, mas então se pergunta por que uns sofrem mais do que os outros? Porque uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar essa posição? Porque para uns nada dá certo, enquanto para outros tudo sorri? Mas o que ainda menos se compreende é ver os bens e os males tão desigualmente distribuídos entre o vício e a virtude. Ver homens virtuosos sofrer ao lado dos malvados, que prosperam. A fé no futuro pode consolar e proporcionar paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que se admita a existência de Deus, não é possível concebê-lo sem suas perfeições infinitas. Ele deve ser todo-poderoso, todo justiça, todo bondade, pois sem isso não seria Deus. E se Deus é soberanamente justo e bom, não pode agir por capricho ou por parcialidade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa. E como Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que todos devem compenetrar-se. Deus encaminhou os homens na compreensão dessa causa pelos ensinos de Jesus, e hoje, considerando-se suficientemente maduros para compreendê-la, revela por completo através do Espiritismo, ou seja, pela voz dos Espíritos. Show de bola, uma mensagem muito interessante, uma mensagem muito confortadora, pelo menos da minha interpretação. Nessas passagens bíblicas e depois na interpretação dos Espíritos, a gente passa a entender que a dor, na verdade, nada mais é do que uma lição. Deus, como ser supremo, como inteligência suprema, onisciente, onipotente, mas principalmente como a expressão máxima de amor, ele não faria nada simplesmente por mero capricho. Ou seja, não existe casualidade. Se eu sofro hoje, existe um motivo para eu sofrer. Não é simplesmente um mero acaso. E eu não sofro simplesmente por sofrer. Eu sofro para aprender. Eu sofro para que um dia eu possa ser feliz. Eu sofro para o meu bem. A gente tem que entender, a gente tem que desvencilhar essa ideia de que a dor é algo totalmente ruim. Na verdade, a dor não é ruim. A dor, na verdade, é uma lição. É algo que a gente tem que aprender a lidar com aquilo. A gente tem que desestigmatizar essa ideia de que uma situação ruim é simplesmente uma situação ruim. Não, uma situação ruim é, na verdade, uma oportunidade para o nosso aprendizado. Se aquilo está ali, existe um motivo para aquilo estar ali. Aquela situação, ela não veio meramente ao acaso. A gente tem que entender que não existe o acaso. Se aquilo está acontecendo com a gente, se aquilo está acontecendo comigo, se isso está acontecendo com você, é porque a gente tem que passar por aquilo. Agora também a gente tem que... Opa, falar, meu amigo Leandro. Vinícius, desculpa. Não, fica tranquilo. Não, é que... Aí, logo em seguida... Primeiro, essa dúvida sobre o porquê sofrer, essa incompreensão da humanidade, que não teve resposta até hoje sobre... Essa pergunta, porque a gente em desespero, em sofrimento, acontecem situações em nossas vidas, cada um de nós tem momentos em que passamos por uma dificuldade tão grande que a gente se pergunta o porquê. Por que Deus fez isso conosco? E acredito que a maioria das pessoas que se afastam da religiosidade, da fé de Deus, é porque não compreendem, não conseguem encontrar uma resposta correta para essa indagação. Por que Deus fez isso comigo? Só que aí a gente tem
em nossas mãos um novo programa de espiritualização, uma universidade completa, a gente pode dizer assim, que é o Espiritismo. Uma universidade do Espírito, que vem nos trazer, assim como Jesus já prometia, esse nosso Consolador, as respostas para essas indagações que ficaram ao longo do tempo sem resposta. E a primeira e a principal é: por que eu sofro? Por que aconteceu comigo? E sem a reencarnação, que a doutrina espírita vem nos trazer, nos informar e nos deixar bem claro, sem a reencarnação, se o indivíduo, assim como nas outras religiões, não tirando mérito de ninguém, ele nasce e é criado no momento da concepção, como é que se explica tanta diferença? Como é que se explica esse sofrimento que acontece com algumas criaturas que desde a tenridade, desde o nascimento, já nascem com deformidades, já nascem com problemas mentais, dificuldades de locomoção, passam por dificuldades financeiras, enfim, uma leva de acontecimentos que, se a justiça de Deus fosse colocada apenas através do nascimento e da criação da criatura, no momento da concepção, a gente não teria resposta. Então o Espiritismo vem trazer, e vem através de uma leva de livros e uma grande quantidade de conhecimento que nos traz através da espiritualidade maior, que nos consola e nos informa sobre essas questões. E aí eu vou continuar e pedir para a Maria Regina aí falando sobre que no mesmo capítulo, logo em seguida, ele vem nos falar sobre as causas atuais das aflições e as causas anteriores. E vem responder, então, essas questões que a gente tem há milênios, talvez. O porquê sofrer? Será que Deus esqueceu de mim? Será que Deus não é justo? Então ele vem responder essas indagações que temos há tanto tempo. Exatamente, Leandro. Inclusive, lá no fim do capítulo também, o Evangelho fala aqui sobre o saber sofrer, né? O sofrer bem. E antes de começar a falar qualquer coisa, eu queria lembrar acho que é um ditado popular que eu sempre falo muito para mim até, que ele diz o seguinte: a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Então a gente sofre na medida da nossa falta de fé, da nossa falta de evolução, porque a gente aprende com a doutrina, né, que nem ele fala aqui nas causas atuais das aflições, que por que nós sofremos, né? Não é porque Deus é mau, não é porque o universo conspira contra nós. A gente sofre porque algum dia nós fizemos algum mal e porque nós precisamos aprender com isso. Não que isso seja ruim, porque o saber sofrer torna um sofrimento uma evolução. Então ele pode ser uma prova, ele pode ser uma expiação, mas você passa por isso de maneira maior. E só que para isso acontecer, a primeira coisa que eu acho que tem que ser destacado aqui nós só podemos entender as causas dos nossos sofrimentos quando a gente começa a enxergar eles primeiro de maneira humilde. Porque se eu me considero um ser perfeito e sem nenhum defeito e sem erro nenhum, jamais eu vou admitir que algum dia ou alguma vez eu fiz alguma coisa errada e hoje eu possa estar sofrendo com isso. Né? Porque tem uma parte aqui que ele fala, quantos desentendimentos e desastrosas disputas se evitariam com um pouco mais de calma e com um pouco menos de melindres. Ou seja, muitas vezes a gente também não aceita estar passando por isso. Até o próprio momento que nós estamos vivendo agora, né, tudo isso que está acontecendo, essa pandemia, e de tanta gente se perguntando aí o porquê, eu não vou entrar no mérito do porquê de verdade mesmo, e até existe toda a ciência para explicar isso, mas nós estamos aqui neste momento passando por isso. E por algum motivo nós estamos aqui nesse exato momento. E aí quando a gente começa a estudar a doutrina, a gente começa a perceber o tanto que isso é eficaz para a gente, o tanto que a gente
precisa passar por determinados sofrimentos para amadurecer o nosso espírito, para aprender a evoluir e melhor ainda, né? Cada sofrimento que a gente tem, a gente pode entender aí que é um aprendizado, que é uma evolução, que é uma maneira da gente corrigir um erro que nós tivemos lá atrás. Porque na vida a gente sofre, sim, né? Mas foi o que eu falei, o sofrimento, ele é opcional. Quando você passa por uma dor, você pode optar se essa dor vai ser um degrau de subida ou se ela vai ser um degrau de descida, porque muita gente no desespero, e é aquela história, a gente se desespera, a gente perde a fé, a gente tem atitudes aí que diz tudo aquilo que a gente estuda. Então a gente precisa, nesse momento, de muita humildade para entender que nós somos merecedores, sim, daquilo. E a gente também precisa de muita fé, precisa de confiança para saber que é aquilo que é o melhor que a gente tem que passar e que nós vamos passar por aquilo, eu sempre falo, com dignidade. Então você pode passar por qualquer dor sem perder a sua dignidade. Isso me recorda um pouco daquela história, aquele dito popular que ficou bem famoso entre nós espíritas, que conta a história do Chico no avião, que ele tá com Emmanuel, que é o guia espiritual dele, era, enquanto eu estava aqui encarnado, né? E em dado momento o avião passa por uma turbulência e o pessoal acha que o avião vai cair. E aí o Chico começa a gritar, eu vou morrer. E aí Emmanuel vira e fala, mas tem um bocado de gente morrendo agora nesse momento, pelo menos morra com dignidade, né? Fica quieto, não traz desespero para as pessoas. É claro que é só uma brincadeira, né? E provavelmente todo mundo que estava lá gritou, todo mundo ficou desesperado. Mas isso ilustra um pouco da nossa falta de fé. Isso ilustra um pouco do sofrer bem e do sofrer mal, né? Se Chico, que é Chico, né? Não soube sofrer naquele momento, que o saber sofrer seria ficar quieto, né? Você entender que aquilo é só um momento e tudo mais. Eu queria... A gente vem aprendendo na doutrina que a grande maioria, alguns falam 80%, 70%, não dá para ter uma porcentagem exata, mas a grande maioria das nossas aflições e nossos sentimentos são causados por nós mesmos. Isso é 100%, tá? Por nossas necessidades, enfim, mas por nós mesmos agora, no momento atual, nessa encarnação mesmo. Então, é conhecida como as causas atuais das nossas aflições, que são a grande maioria dos nossos sofrimentos. E a gente, sem conhecimento, sem estudo e sem a doutrina, muitas vezes pergunta, mas o que eu estou fazendo para sofrer então? Aí buscando no livro Religião dos Espíritos, que é um livro muito legal, muito bacana, vale a pena. Ele vem estudando, Emmanuel traz para a gente um estudo sobre algumas questões mais conhecidas do Livro dos Espíritos. E nessa aqui a questão número 908, falando sobre as paixões, o lado positivo e negativo das paixões. E ele traz, assim, bem passo a passo, bem facinho para a gente entender algumas aflições que nós causamos nesta vida. Para que a gente comece a perceber realmente que nós também causamos aflições para nós, não só os outros. Então vamos começar com algumas. A aflição, essa é na leitura, a aflição do egoísmo chama-se egolatria. Então a pessoa egoísta, a gente não acredita que mas muitos de nós somos, senão a nossa população, a grande maioria, a nossa comunidade toda não estaria passando pelo que passa. A pessoa egoísta, a recompensa é a solidão, o sofrimento. A aflição do vício chama-se delinquência. Começa com uma dose pequenininha de droga, vou conhecer, e vai aumentando, até que chega no roubo, no tráfico. Então são aflições causadas por nós mesmos agora, não anteriormente. A aflição da agressividade chama-se cólera. Quantas pessoas se arrependem de ter tomado ato no momento de cólera? A aflição do crime chama-se remorso.
pode ser que hoje não, mas a consciência cobra sempre, vai cobrar um dia um crime feito. Não adianta a gente querer se esconder, querer fingir que não aconteceu, porque um dia a gente vai crescer e compreender que aquilo foi um erro e vai nos trazer remorso. A aflição do fanatismo chama-se intolerância. A aflição da fuga chama-se covardia. A aflição da inveja chama-se despeito. A aflição da leviandade chama-se insensatez. A aflição da indisciplina chama-se desordem. Estou tentando mudar isso, tá, gente? Porque a gente vai aprendendo. Porque uma pessoa indisciplinada, ela chega no horário atrasado, sofre, porque às vezes não consegue encontrar as coisas que precisa naquele momento, acaba perdendo uma reunião. Então, todas essas aflições aqui, a gente também pode interiorizar em nós e perguntar, será que eu tenho alguma delas? Essa eu tenho, tá? Estou tentando mudar. A aflição da brutalidade chama-se violência. A aflição da preguiça chama-se rebeldia. A aflição da vaidade chama-se loucura. A aflição do relaxamento chama-se evasiva. A aflição da indiferença chama-se desânimo, tédio. Pessoa que não liga para nada, não tem interesse por nada, acaba se acometendo de um tédio terrível. A aflição da inutilidade chama-se queixa. Pessoa inútil é o que mais queixa, porque quem trabalha bastante não tem tempo de ficar se queixando das coisas. A aflição do ciúme chama-se desespero, da impaciência e intemperância, da sovinícia miséria. A pessoa tem muitos bens materiais, mas vive como miserável, porque não aproveita. A aflição da injustiça chama-se crueldade. Então, várias alternativas aí para que a gente perceba em nós, será que eu tenho alguma dessas? Será que eu estou causando alguma aflição, algum sofrimento desse em minha vida? Então, são várias aqui, dá para escolher. Então, quando a gente entra em contato com o conhecimento, com o estudo, a gente começa a aprender que isso vale para a gente também. E começar a observar, igual vale a pena ler no item 10, nesse livro Religião dos Espíritos, todas as aflições causadas por nós mesmos nesse momento, nessa atual existência, que não tem nada a ver com a existência passada. Sim. Eu concordo 100% nisso. Às vezes a gente não repara, mas nós somos os causadores da nossa própria dor. Tem uma frase que é muito popular, que eu particularmente nunca concordei, cada um tem a sua ideia, né? Cada um tem a sua interpretação quanto a essa frase também, que é: eu não me arrependo de nada que eu fiz. Tem um bocado de coisa que eu faço que eu me arrependo, sim. Se arrepender, você olhar para trás e você entender que você errou em algum ponto, que você errou em algum momento da sua vida. Eu já errei um bocado de vezes. Às vezes eu me arrependo de coisa que eu fiz ontem, que eu fiz uma hora antes, que eu fiz semana passada, mês passado. Acontece, a gente erra. E se arrepender faz parte do processo evolutivo. Você entender que você errou e você tentar não errar aquilo de novo. Então, eu particularmente acho muito arrogante essa frase. Eu não me arrependo de nada que eu fiz. Não, tem um bocado de coisa que eu me arrependo. Eu acho que faz parte do processo. O arrependimento é o primeiro passo, né, da transformação. Sem o arrependimento a gente não transforma, não se modifica, né? Exato. E aí também tem as causas anteriores. Sim. Aquelas que não tem uma explicação no hoje. Mas por que eu passo por isso sem ter feito nada? Por que uma criança nasce com deformidade? Por que uma pessoa parece que tudo faz e nada dá certo? Enfim, uma infinidade de porquês e de questões que só a anterioridade da existência pode explicar. Sem essa certeza, sem a reencarnação, a certeza da reencarnação, como que a gente explica essas coisas? E o sofrimento nos dá, assim como algumas religiões, nos dá um futuro de um próspero, um lugar no paraíso. Mas por que então que eu pago um preço tão alto, enquanto o outro tem uma vida tão boa, para ir para o mesmo lugar? Será que responde a essa questão? Alguns sofrem a vida inteira com dificuldades materiais, dificuldades de locomoção, dificuldades físicas, uma infinidade de dificuldades, e outros têm uma vida tão boa.
aparentemente, e vai para o paraíso, mas será que responde? Por que eu sofri tanto e aquele outro tão menos e vai para o mesmo lugar que eu? Se não há a reencarnação para explicar isso, fica muito vago. Por isso que as pessoas se distanciam da religiosidade, se distanciam de Deus por essa falta de explicação, de certeza, essa confiança em Deus. É aquela história, né? É aquilo que parece que tentam enfiar na cabeça da gente de que Deus é mau, de que Deus é um ser inconsequente, que ele aponta o dedo para você e fala, olha, não fica a tua cara, você vai sofrer. Né? E aí essas pessoas, elas ficam buscando essa lamentação nas injustiças divinas. E, não é possível, Deus errou comigo, Deus é injusto comigo, a vida é injusta comigo. E aí muitas vezes a gente não percebe isso, que a gente está tendo aí a chance de crescer, que a gente está tendo a chance de corrigir um erro, porque foi o que o Vinícius falou, essa questão de se arrepender. Às vezes o arrependimento ele vem seguido ao ato. A hora que você acaba de fazer o que você fez, você fala, meu Deus, o que eu fiz? Por que eu fiz isso? A gente ali já percebe já. Então, ele é um aprendizado, sim. Né? Ele tem que caber um pouco nas nossas vidas. E aqui no item 10, posso ler um trechinho rapidinho? Claro, pode. Ele fala assim, as provas da vida fazem avançar quando bem suportadas. Como expiações, elas apagam as faltas e purificam. São os remédios que limpam a chaga e curam o doente. E quanto maior o mal, mais o remédio deve ser eficiente. Aquele, pois, que sofre muito, deve dizer que tinha muito a expiar e se alegrar de ser curado logo. Lembrando aqui, gente, que o valor do sofrimento somos nós quem dá, né? Às vezes tem muita gente que vive com menos do que nós temos e que é mais feliz do que nós somos. Então, são lições na nossa vida. Tem gente que tem mais do que nós temos, mas sofrem mais do que nós. Que, né, eu falo nós assim, que, enfim, a gente, pelo menos, né, eu vejo, eu não passo nenhuma necessidade, mas eu também não estou esbanjando nada. Mas eu vejo essas duas coisas. Eu vejo gente que tem menos e que é mais feliz, e eu vejo gente que tem mais e que sofre mais também. Então, eu acho que é uma questão de como a gente encara aquilo, de como a gente encara essa situação, de como a gente se coloca nessa prova ou nessa expiação, e aí a gente decide se a gente vai sofrer ou não. As existências, Maria Regina, eu vejo essa interpretação como um seriado, assim, que uma complementa a outra. Uma existência anterior, bem distante, vem complementando outra. E essas atitudes que nós vamos tomando durante as nossas reencarnações, elas vão somando no que somos hoje e vão somando no que criamos de bom, positivo para nós e o que criamos de negativo também, as nossas necessidades de reparo. E a sabedoria divina é tão grande que às vezes temos débitos de centenas de anos atrás que não estávamos ainda preparados para dar conta daquilo, porque ninguém recebe um fardo maior que é capaz de carregar, né? Então a gente não tinha então preparo suficiente para passar por aquilo. Não significa que foi na outra encarnação. Pode ser algum débito, alguma coisa que a gente precisa transformar em nós, porque a gente tem muito essa questão do débito, da cobrança, dessa necessidade de reparo, mas tudo isso é para o nosso crescimento, para a nossa evolução. E que se a gente não passar por essas situações, a gente não vai realmente, efetivamente, ter um avanço espiritual, que é a nossa verdadeira finalidade. E às vezes a gente tem algumas situações que foram esperadas há alguns séculos, muitas reencarnações, para que a gente pudesse hoje, mais preparado, mais fortalecido, com mais compreensão da vida, com mais recursos, poder passar por situações que, se a gente tivesse passado lá atrás, talvez não tivesse conseguido, não tivesse capacidade de suportar.
Então, vale a gente pensar, acreditar em Deus, ter confiança na providência divina, que só quer o nosso bem, que só quer o nosso crescimento, que nós somos espíritos imortais, que vivemos num momento espiritual, numa encarnação passageira, breve, que todo sofrimento passa, que toda dor passa, nenhuma dor é para sempre. Ter confiança mesmo e se apegar em Jesus, nos ensinamentos do Mestre, e usar isso mesmo para nosso caminho, para nossa jornada nessa terra. Acreditar e ter confiança é o mais importante. E sabendo, através do conhecimento, dos estudos, e principalmente unido com o melhoramento do sentimento, das nossas vibrações, fazer uma conexão entre a intelectualidade e o sentimento, e crescendo como espírito para que a gente compreenda cada vez mais o que acontece conosco, o que acontece com a nossa família, o porquê das coisas, e que ninguém sofre por acaso e ninguém sofre porque Deus não é justo e quer o nosso mal. Nós sofremos porque é algo natural. Nesse momento que nós vivemos, de um mundo de provas e expiações, com tantas imperfeições que temos, é natural que soframos. Porque é consequência dos nossos atos, é consequência das nossas atitudes como espírito e como criaturas. E quando a gente começa a ter um novo comportamento, um novo direcionamento aos nossos atos, e começa a melhorar como pessoa e como criatura, e seguir mais os evangelhos de Jesus e as leis naturais, as leis divinas, a gente vai plantando mais para frente uma vida mais tranquila, encarnações mais que não haja tanta necessidade de reparo dos nossos sofrimentos, com tanto sofrimento. Então basta a gente começar hoje a transformar o nosso futuro, a transformar o agora para colher no futuro coisas boas, né? É isso mesmo. É isso mesmo. Eu só gostaria de fazer um último comentário da minha parte, para deixar bem claro e não causar confusão também a respeito desse assunto, que também não é para você causar dores e sofrimentos propositais para você, né? Para você se autoflagelar, pegar um chicote e ficar batendo nas suas costas. E também, se tiver com algum sofrimento, também nada te impede de você tentar evitar esse sofrimento. Na verdade, é até o mais sensato a se fazer. Só que o que a gente está explicando para vocês, a grande lição do estudo de hoje, é que por mais que você faça, o sofrimento ainda vai existir e você tem que aprender a lidar com ele. No entanto, nada te impede, é até bom que você evite o sofrimento sempre que possível, sabe? Então não deixa um prego ali na mão, eu tô sofrendo, vou crescer, eu vou me autoflagelar aqui, Enfim, sofrimento voluntário não é bom. Se você puder evitar o sofrimento, se você puder melhorar para você sofrer menos também, tá perfeito. Só que o ponto é, a gente vai sofrer inevitavelmente, mas o que a gente puder evitar, é sempre bom que a gente evite. Belezinha? Mais algum comentário pra gente fechar, turma? Só para encerrar, quando não houver mais nenhuma pessoa, nenhum recurso material, mais nada a recorrer, não se esqueça de Deus e não se esqueça do nosso Mestre Jesus, porque nos momentos mais difíceis é onde a gente consegue se aproximar mais e é onde a gente faz as preces mais sentidas. Infelizmente a gente é assim ainda, é onde a gente se conecta com Deus, onde a gente se conecta com Jesus, e pode ter certeza que a gente não é desamparado. A gente pode não receber do jeito que a gente imaginava que seria, mas desamparado nunca. Maria, mais algum comentário? Tranquilo. Então, é isso aí, turma. Esse foi o nosso estudo de hoje. Agora Fazer a prece? Fazer a prece, encerramento. Quem gostaria de encerrar hoje, turma? Quem encerrou semana passada? Eu. Foi a Maria. Quer encerrar, Vinícius? Então eu encerro pra gente.
Gostaria de convidar a todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, a elevarmos os nossos pensamentos até Jesus. Que possamos sentir o ar entrando por nossos pulmões e saindo lentamente pelo nosso corpo. Que possamos relaxar os nossos músculos e ficar à vontade. E nesse clima de paz, que possamos agradecer a Deus por tudo que temos, pela nossa família, pelos nossos amigos, pelo nosso emprego, pela nossa casa, pelas nossas dificuldades, pelas nossas dores. Que possamos, Pai, passar por isso, fortificados e um pouco melhor. Pai, amado Pai, que Tuas luzes benevolentes possam nos guiar nesse caminho. Que possamos, Pai, sempre que possível, tomar o caminho da porta estreita. Que possamos, Pai, evitar uma palavra rude, abraçar um amigo quando necessário, ajudar o próximo. Pai, amado Pai, muito obrigado por tudo. E que assim seja.